portanto, chamo-me Porfírio Brito Amaro, nasci em 1954, 2 de agosto de 54, mais propriamente, numa fase de grande miséria nesta região, infelizmente, daí que nos anos 60 a população praticamente foi reduzida à metade. Isto era uma aldeia que em 58 tinha 1.200 habitantes, números redondos, e em 72 tinha 600. Portanto, digamos que quem não tinha nada de seu, emigrou. Saiu mesmo muita gente. Portanto, precisamente porque empregos não havia. A vida, ainda hoje, é basicamente a agricultura de subsistência. Não havia empresas de qualquer espécie. E as pessoas não tinham dinheiro. Eu lembro-me perfeitamente, ainda nos anos 60, que os pagamentos eram feitos por trocas comerciais, praticamente. Ia só ferreiro durante o ano e pagava-se depois com a ceifa. E o resto, quem diz o ferreiro, dizia o latoeiro, o sapateiro. Portanto, os pagamentos eram feitos basicamente com cereal. Portanto, que chegava só ao final da época, portanto, mais ou menos agora, portanto, o mês de agosto, setembro, e pagava-se tudo em cereal. Os pastores pagavam os arrendamentos em queijo e em borregos, portanto, a troca, porque moeda não havia, as pessoas não tinham dinheiro. O que levou a que a imigração fosse muitíssimo forte. Portanto, como lhe disse, em 72, nos 172 andava mais ou menos nos 600. Neste momento não chega a 300, à volta disso. Esperemos que isto melhore. Pode ser que agora com estas histórias todas, com estas pandemias, pode ser que as pessoas retornem ao interior, como eu fiz. Aliás, eu tive 40 anos em Lisboa e aposentei-me e regressei há cerca de 6 anos, mais ou menos, e ficarei por cá. O meu pai, eram naturais os dois de cá. O meu pai tinha na altura umas funções que hoje estão um bocadinho descaracterizadas e até abandonadas. Era guarda-rios. E um guarda-rios na altura não era propriamente guardar os rios, mas zelar pelos cursos de água. E tudo quanto era ribeirinhas, ribeiros, estava tudo limpo. Ele exercia exatamente essas funções. Portanto, fazia com que as pessoas limpassem os cursos de água, emitia as licenças de pesca de rio, autorizava arregas, na altura com motores era obrigatório, como no fundo hoje é, mas digamos que não se cumpre, nem há razão, se calhar, para isso. Na altura os motores também eram poucos, a pessoa regava era ao balde, mas quem regasse com o motor tinha que ter uma licença. Portanto, era no fundo essa função. E tinha uma vantagem. Eu, felizmente, nasci numa fase em que tinha um vencimento em casa. Pequeno, mas era dinheiro. E a maioria não tinha. Sempre tive uma vidinha pobre, mas melhorzinha. A minha mãe era uma trabalhadora rural, nunca fazia algumas limpezas também, daí que se aposentou com base nisso. E meu pai faleceu foi em 69, portanto, numa fase que eu tinha 14. Ele era guarda-rios aqui no concelho, nem era aqui na aldeia, era na zona de Valdafonsinho, Quinta de Pera Martins, que é a zona mais oriente do concelho. Quase toda a gente tinha na mata, contrariamente, por exemplo, se estiveram em Escalhão, contrariamente a Escalhão ou outras aldeias, na mata quase toda a gente tinha uma leira num horto, um quintal, ou umas oliveiras onde colher azeitona, tinha sempre um bocadinho de terra, quase toda a gente tinha. Quem não tinha mesmo nada foi mesmo quem emigrou. E depois os outros acompanharam. Depois, claro, depois uns vêm e falam, e daí que foi isso tudo. Portanto, como dizia, fiz a escola primária e depois, porque também dinheiro também era pouco e não havia, na altura havia uma forma de se estudar que hoje pode ser um bocado absurda, mas eram os seminários. Nós chegámos a andar daqui da aldeia no mesmo seminário 9, da mesma aldeia, portanto, nos vários anos. Eu andava na zona de Vila Nova de Orém, no seminário dos dominicanos, onde vim de lá no terceiro ano, que entretanto, aliás, foi no ano em que meu pai faleceu, e as situações complicaram-se um bocado. Eu também fui um bocado rebelde, não sei se por isso, por outras coisas,
e digamos que fui um bocadinho convidado a sair, portanto, ou a comportar-me de outra forma e tal, e eu optei por me vir embora, antes que viesse de uma forma mais violenta. Depois acabei o 5º ano aqui no colégio, porque na altura não havia liceu, portanto isto foi antes do 25 de Abril, havia um colégio particular em Figueira, que digamos que era uma sucursal do Liceu da Guarda, do Afonso de Albuquerque, e era um colégio que tinha também umas propinas relativamente aceitáveis. Eu, como o dono do colégio era o pároco daqui da aldeia, digamos que eu andei praticamente sempre lá de graça. E depois fiz o 5º ano, e logo que fiz o 5º ano arranquei para Lisboa. Portanto, eu fui com 18 anos para Lisboa, e trabalhei e estive lá até aos 57. Aos 57 tive a oportunidade de sair, e não hesitei, e arranquei. Quando fui para Lisboa estive 7 anos no Ministério do Ultramar. Acompanhei a descolonização violenta toda, tanto o regresso dos funcionários públicos, que era a área com que nós trabalhávamos, tanto o regresso. O Ministério do Ultramar, no fundo, tinha os pequenos núcleos dos ministérios que nós temos, direções gerais, etc, etc. E eu trabalhava exatamente na área de passagens e bagagens, portanto, estava exatamente na área de controle dos navios e depois, mais tarde, já de avião, da vinda de todos os retornados. Portanto, aliás, eu ia à doca de Alcântara receber os navios, portanto, porque para os funcionários públicos não terem que se deslocar. Então carimbavam-se logo as guias de entrada, tomava-se nota das moradas, porque as pessoas também têm que receber e têm que... Não é como hoje, felizmente, essa parte é muito mais fácil, na altura não, tinha que depois emitir, mas mandava-se para o banco da região, portanto, e a pessoa facilitava para não ir toda a pessoa, ia toda a gente aos serviços. E trabalhei lá até 79. Em 79, o Ministério digamos que as diversas áreas foram sendo distintas, e uma das últimas que ficou era exatamente o de ingresso no quadro geral de adidos, criou-se na altura um quadro de adidos, portanto, onde depois o Estado ia buscar os funcionários à medida que precisava, e quando esse quadro geral de adidos, digamos, ficou completo, portanto, isto em 78, esses serviços foram extintos, regressei a um outro serviço, na altura, que não gostava muito, de Fazenda, que na altura não se chamava Finanças, era Fazenda, e em 79 fui integrado na Caixa Geral de Depósitos, porque na Caixa Geral de Apresentações, a Caixa Geral de Apresentações é um departamento da Caixa Geral de Depósitos. Fui integrado porquê? Porque os serviços onde eu estava eram os serviços que pagavam na altura as pensões, portanto, e nós acabámos por ir parar à Caixa Geral de Depósitos por decreto-lei. E estive na Caixa Geral de Depósitos até 2009. O contrabando, aqui eu penso que havia aqui dois tipos de contrabando. O contrabando propriamente dito, contrabando comercial, digamos que havia alguém que angariava determinado produto que se ia buscar à Espanha, no caso concreto que eu penso, e sempre que eu ouvi falar sempre no contrabando de lá para cá, era o miolo de amêndoa, foi sempre. E havia alguém na mata, havia um senhor que era mais ou menos o armazenista desse contrabando e que tinha inclusive pessoas que trabalhavam para ele, que iam à Espanha e vinham com 20, 25, 30 quilos, do tipo uma saca armada em mochila, que traziam de Espanha para aqui. Portanto, estamos a falar, normalmente os espanhóis colocavam a mercadoria lá embaixo no rio, do lado lá do rio, e depois arranjavam maneira de a passar para cá e depois traziam-na às costas, metida, por exemplo, em feixes de lenha, na altura não é como agora que há lenha por todo lado, tinha que ir quase lá abaixo ao rio, cortar umas gestas ou isso, faziam-se uns feixes de lenha e digamos, a carga, como eles chamavam, vinha lá no meio da lenha e tal, e pronto, a guarda fiscal se estava, se não estava, aquilo passava. E às vezes estava, mas também facilitava. Portanto, esse era um contrabando já mais comercial, portanto, e que não se fazia até assim numa escala tão grande. Normalmente o mesmo que trazia amêndoa para cá levava café para lá. Portanto, normalmente quando a pessoa fazia algum contrabando, fazia um contrabando de vice-versa. Portanto, levava uma coisa e trazia outra. Voltamos outra vez às trocas comerciais. Havia esse tipo de contrabando, que eu digo, exceto a amêndoa, não vejo grande contrabando de lá para cá. O outro contrabando que havia era o contrabando doméstico, daquilo que se gastava no dia-a-dia.
que era a farda, digamos, a roupa, o vestuário de trabalho dos agricultores, que era a pana ou o bombazino, e ia-se a Espanha buscar um corte ou dois ou três de pana. Umas boinas, toda a gente usava boina, foi uma coisa que caiu também em desuso, e depois alguma peça ou outra de roupa ou um utensílio que não havia. Houve uma fase em que passou a vir muito de lá para cá também, mas já numa fase posterior, portanto já nos anos 80, que eram os pirex, que é uma coisa que eu ainda hoje gostava de saber, só se pela qualidade, porque quem conhecia Lisboa havia os armazéns do Brás e Brás, e na Páscoa os espanhóis levavam pirex em Barda. Então, se não, nós vamos à Espanha buscar pirex, e depois eles iam ao Brás e Brás buscá-los. Portanto, ou a qualidade era superior, ou então nunca consegui entender essa história. Mas pronto, mas era pirex e a louça de esmalte. Portanto, as coisas eram mais novidades. Depois, mais tarde, a parte de perfumaria, que se trazia de lá que se trazia de lá para cá. Por exemplo, eu ainda fui algumas vezes, mas eu ia mais numa de coboiada do que... Juntávamos 3 ou 4. Íamos, muitas vezes, nem que fôssemos comprar só um saco de caramelos, porque ir à Espanha não comprar caramelos também parecia mal. E às vezes íamos, por exemplo, a Boiça é logo aqui, portanto, nós íamos até ou a pé ou de bicicleta até Escarigo, e em Escarigo passávamos, na altura não havia ponte. Havia os pontões, e passava-se o rio e ia-se até a Espanha. Mesmo que passássemos para o lado de cá, como não trazíamos praticamente nada, também não era... Portanto, aí não seria contrabando, era mais uma brincadeira que nós íamos fazer a Espanha, antes do 25 de Abril, sim. Porque na altura, por exemplo, o calçado, principalmente o calçado das mulheres, as ditas alpargatas, que se usavam muito, vinham todas de Espanha. Portanto, havia na mata várias pessoas, entre homens e mulheres, que se encomendava. Olha, vais a fulana, encomenda-lhe um par de alpargatas. Pronto, e ela não vinha, não era hoje, nem amanhã, nem depois, quando ela tinha a oportunidade, lá fazia chegar as alpargatas a casa. Houve sempre pessoas, mesmo ainda nos anos 70, havia pessoas que, digamos que recebiam as encomendas, sempre. E infelizmente já nenhuma dessas pessoas que eu tentei contactar está viva. Os que eu contactei, eu fazia, mas era só para casa, nunca fiz comércio disso, portanto, e isso fazia-se muito, portanto, toda a gente conhecia, então ia-se a Espanha buscar um corte de pana, umas alpargatas e algumas coisas, pronto, porque na altura o comércio lá estava bastante bem mais desenvolvido do que nós, não é? Eles já tinham Coca-Cola, nós não tínhamos, não é? Por exemplo. Pesetas ou... Isso arranjavam-se sempre. Era? Arranjavam-se sempre, e quando não se arranjavam, havia a tal dita troca. Pois. Portanto, ou se levava outra coisa, ou então havia 2 ou 3 que serviam, digamos que de intermédio. Pronto, então depois faço contas com fulano, portanto, e havia alguém que recebia mercadoria depois de cá e acertava contas e depois as contas eram... Porquê? Porque aqui havia uma outra situação. No Rio sempre houve muito moinho de matenses, portanto, pessoas da mata que tinham moinhos lá embaixo no rio. Ora, o moinho muitas vezes servia exatamente para fazer as trocas comerciais também, porque os espanhóis estavam do lado de lá, faziam chegar a mercadoria ao moleiro, o moleiro trazia a mercadoria para cima, portanto, digamos que o moleiro era o passador, quase. O moleiro acabava por ser o contrabandista. Sim. Portanto, daí e havia, nós chegámos eu neste momento não sei quantificar, mas da mata era capaz de ter havido no rio aí uma dúzia de moinhos, alguns muito longe, alguns a 4 horas quase de caminho, porque para se chegar lá com um animal era preciso dar a volta quase na folha de escalhão, portanto havia uns moinhos que eram na Cega Verde, que é o limite da zona geográfica da mata com escalhão. E havia vários, portanto, em zonas hoje onde se chega hoje com uma carrinha, mas isso arranjavam-se pesetas sempre. Isso arranjava-se, porque eles também vinham cá. Pois. Eu digo, por exemplo, no último fim de semana de agosto, olha, seria agora este fim de semana, coincidência, no último fim de semana de agosto havia as corridas em Lombrales. Lombrales é, digamos, a sede comarca aqui da região. E os grandes amigos da mata estão em Sobradilho. Portanto, hoje já não digo, mas há 40 anos, praticamente a comunidade da mata em Sobradilho era tão conhecida como na mata. Portanto, havia muita gente que sequer era conhecida em Sobradilho. Ainda hoje há muita gente, o pessoal já com os 60, 70,
conhece A, B, C e D de famílias da Mata porque deslocava-se a Sobradilho e depois de Sobradilho ia toda a gente para as corridas para Lumbralos. Portanto, neste fim de semana, corridas porque havia touros e tudo. Havia e eles vinham cá. Normalmente nos finais de agosto também foi a semana passada, também praticamente foi uma festa religiosa. E nessa altura os espanhóis também vêm visitar os amigos deles. Portanto, digamos que eles vinham, deixavam as pesetas, nós íamos levar-lhes as pesetas. Pronto, essas trocas foram sempre feitas de uma forma muito amigável. Portanto, embora uma coisa esquisita, que não há casamentos. É isso que eu lhe ia perguntar. Não há. Que eu tenha memória, na Mata não me lembro de ninguém que tenha casado com uma espanhola ou com um espanhol. Não me lembro. E lá também não há, assim, situações. Com a Guarda Fiscal é assim. Os carabineiros. Nós ainda, por força dos trilhos que nós estamos a limpar, ou que pretendemos limpar nas Arribas, há uma vereda, que é a vereda do Vai-te Embora. E a vereda do Vai-te Embora porquê? Porque aquilo é ao longo de um penhasco, não tem base de suporte para os pés, a base de suporte é uma base de 10, 15 centímetros, e para baixo é o rio, portanto, se cai vai mesmo embora. Aquilo, a segurança era um arame de uma ponta à outra, e a vereda do Vai-te Embora servia para quê? Quando o contrabandista que vinha naquela zona se sentia apertado pela Guarda Fiscal, levava-o para a vereda do Vai-te Embora, porque ele sabia exatamente, mesmo de noite, que punha o pé ali, punha o pé além, punha o pé no outro lado e agarrava-se ao fio e o Guarda Fiscal não ia arriscar a vida dele para ir atrás do contrabandista. Portanto, o contrabandista passava, zarpava por ali acima. Portanto, e o Guarda Fiscal ficava do lado de lá. Aliás, contava-se na altura uma história que eu já não sei o nome do Guarda Fiscal, que tentou arriscar e ficou ao meio. E ficou ao meio até ao dia seguinte, que o foram lá buscar, porque ele depois não conseguia sair dali. São situações mais dramáticas e que se fala, porque havia o abuso da autoridade, não é só hoje, às vezes também havia. E uma das coisas que o pessoal se queixava muito de alguns guardas fiscais, ou alguns cabos da Guarda Fiscal, especialmente de um cabo específico, eram os enxertos de porrada que o cabo dava, pronto, de que resultou, dizem, alguns ferimentos que terão levado inclusive à morte, etc. Só que na altura não se faziam radiografias, não se via quantas costelas estavam partidas, e isso, ao fim e ao cabo, ia fazendo com que a pessoa depois fosse definhando e acabava por morrer. E isso é verdade porque são histórias que se contam e se dizem fulano tal morreu porque foi, mas isso aconteceu na altura e acontece hoje, infelizmente. Portanto, hoje há pessoas que não é por serem só autoridade, é por isso que há pessoas que matam uns e, portanto, sempre houve pessoas mais más que outras, não é? E de um lado e do outro. É, de um lado e do outro, porque eu acredito que também tenha havido contrabandistas que tenham feito a vida negra e se tenham apanhado e lhes tenham criado situações que, enfim, também não são humanas, digamos. Portanto, mas tirando isso, não há assim... Porque eu penso que até, na grande maioria, eles até facilitavam um bocadinho algum contrabando. Aquele contrabando doméstico, de ir buscar uma peça, um corte de pana para fazer umas calças, eu penso que isso eles até facilitavam. Não digo que deixavam passar, mas alguns facilitariam. Bom, haveria outros que abusavam e que apreendiam e depois as coisas às vezes nem apareciam nos leilões, porque depois há o leilão dos produtos, a pessoa ia lá buscar o produto e não aparecia. Portanto, essas situações eu penso que não foram assim tantas como isso, mas sempre houve, não é? Isso e haverá. Repare, no posto da Mata, que o posto da Mata foi desativado em 62, portanto em 1962 deixou de ser um posto de comando, passou a depender de Figueira. Mas a partir de 62 eles praticamente só vinham cá emitir uma coisa que eram as guias. Porquê? Nós tínhamos uma linha, ao longo da linha de fronteira, depois havia uma linha hipotética dos 5 km, mais ou menos afastada da fronteira, onde os animais para circular tinham que ter uma guia. Portanto, os lavradores, quando se deslocavam para determinada zona, digamos, da linha de fronteira, eram acompanhados por uma guia
Que os autorizava a deslocar lá aqueles animais. Portanto, eles não podiam levar os animais para lá. Não sei se era por perigo de fuga, de contrabandear para o outro lado ou não. O que é certo é que a Guarda Fiscal emitia as guias para os lavradores se deslocarem. Se um lavrador era apanhado com um burro aí a descer as arribas, pediam-lhe a guia do animal, não tinha e era multado. Portanto, isso era um dos papéis que a Guarda Fiscal tinha. E vinha de propósito só emitir guias, porque na altura, a partir de determinada altura, o contrabando que se passou a fazer foi qual? O do gado, já nos anos 80, anos 90, em que se passavam rebanhos, ovelhas, vacas, que se passavam de lá para cá. Portanto, principalmente de lá para cá? Sim, de lá para cá, de cá para lá. Na altura, nós lembremos que o 25 de Abril foi em 74, portanto, e na altura o que é que nós tínhamos? Tirando o café, nós não tínhamos mais nada para levar para lá, praticamente. Ainda hoje não temos. A amêndoa era ao contrário. Depois também deixou de ser porque, entretanto, daí talvez tenha levado às plantações maciças de amendoal, que ainda hoje, felizmente, estão a ser renovados, e hoje, eu só na minha aldeia, penso que nos últimos 5 ou 6 anos devem ter sido plantadas mais de 10 mil amendoeiras, mas seguramente mais de 10 mil. Se calhar só alguns têm um proprietário que se calhar já tem umas 6 ou 7 mil. Portanto, ora, isto se calhar virou-se agora um bocadinho. As pessoas também têm que se virar para algum lado, e é uma maneira também das terras terem alguma produção lucrativa, porque não, essa coisa da subsistência tem que acabar. Portanto, o indivíduo pode, como eu tenho o olival para mim, mas até já me sobra algum azeite. Ofereço aos amigos, em vez de usar outras prendas no Natal, dou-lhes um bocado de azeite. E pronto, tudo isso fez com que o contrabando perdesse aquele, depois passou a haver o outro tipo de contrabando. Pronto, mais lucrativo, mais organizado. E se calhar depois passou-se, depois aí não, aí já não vamos para as drogas e companhia, que isso não interessa. Mas o contrabando, neste momento, não há. Pois. Está tudo aberto. Como está tudo aberto, não há. E também não há grande necessidade. Nós aqui também, tirando um produto ou outro específico. Hoje já está tudo muito uniformizado. É, um bocado, mas embora hoje ainda, por exemplo, a carne de vaca ainda compensa ir buscar a Espanha, porque toda esta zona de Salamanca, digamos que é o armazém da vaca em Espanha, portanto, e eles têm ali, e Vilar Formoso é um saltinho, portanto, também, já não digo aos combustíveis porque às vezes não compensa, mas por ir de propósito não compensa, mas se juntarmos tudo e fizermos supermercado já é compensador. E também nós não podemos comprar tudo aqui, portanto também temos que ir à Guarda e aos vizinhos, ajudar todos. Quer dizer, são situações que são incomparáveis, porque nos anos 60, nesta aldeia, as casas de banho contavam-se pelos dedos. Embora isto seja uma aldeia, e aliás um concelho, nisso faço justiça ao concelho todo, e aos seus governantes, esta aldeia, ou este concelho, praticamente tem o saneamento básico há décadas. A eletricidade, esta aldeia em 49 já tinha eletricidade. Havia uma mini hídrica espanhola e um dos sócios era daqui natural, e claro que na altura que a eletricidade se gastava numa casa uma lâmpada, porque não havia frigoríficos, não havia ferros de mar, não havia nada, portanto era uma lâmpada. A água canalizada em 1966 foi a água canalizada aqui na Mata. Ora, quer dizer, já havia alguma coisa que infelizmente muitas outras localidades só nos anos 90 e mais é que conseguiram, portanto, e nós em 66 a Mata já tinha 66 Escalhão, 66 foi as primeiras aldeias, tirando o concelho, Mata e Escalhão foi 66, 67, e depois a partir daí foram sendo as aldeias todas, e algumas nos anos 70 foram logo com o saneamento básico, aproveitou-se uma coisa e fez-se tudo, tanto que as últimas tiveram saneamento básico foi exatamente da Mata e Escalhão, porque como já tinham água, as outras fez-se tudo de uma vez, portanto, estamos a falar, e já não é brincadeira, já são 60 anos praticamente. Ora, e nessa altura haver água numa aldeia, já é bom, mas haver água, mas também não havia mais nada. Só se para fazer alguma sopa, porque
as pessoas viviam pobremente, sem dúvidas nenhumas. A alimentação era básica, quem podia criar o seu porquinho criava, quem tinha as suas... Hoje, felizmente, as pessoas, digamos que vivem muitíssimo melhor, comparativamente, não tem comparação. Uns porque emigraram, regressaram porque houve muito regresso de muito imigrante nos últimos 10 anos. Portanto, a primeira geração de imigração praticamente regressou quase toda. Alguns ficaram por motivos ou de saúde, etc. Mas a grande maioria que emigrou nos anos 60, 70, essa já praticamente regressou toda. Agora já é a segunda geração e a terceira geração que está. Esses possivelmente não irão regressar porque acabam por já se casar já com naturais lá ou do outro lado e acabam por não vir para aqui, porque muitos vieram, eu sei, muitos até nem vieram para cá, porque entanto os filhos casaram, entanto viúvo ou coisa assim, e acompanham os filhos para outra aldeia, porque se um indivíduo está casado não pode, nem todos eram os dois daqui, não é? Mas tirando isso, eu acho que foi produtivo, a imigração trouxe muita coisa e trouxe muita riqueza também, e às vezes a riqueza também, enfim, triste, porque às vezes as casas podiam ser um bocadinho do tipo de construção, podia-se haver um outro cuidado, mas isso também eles não tiveram a culpa, quem lhes autorizou, não é? Não, mas acho que sim, acho que hoje vive-se muito melhor, não é? Sem dúvidas. Da paz. Acho que basicamente gosto de tudo, até das pessoas. Embora, claro, há pessoas que são mais assim, outras são mais assado, outras gosto mais, outras gosto menos. Mas, no fundo, as pessoas não têm grandes exigências. As exigências são um bocadinho aquilo que lhes facilita o trabalho, é terem os caminhos limpos, terem as ruas limpas, terem aquelas necessidades básicas, água para o gado. Portanto, desde que tenham isso, as pessoas não exigem mais. Às vezes deviam exigir mais cultura, deviam exigir outras coisas. Gosto da paz que isto tem, se pode sair de casa às 6 da manhã, às 7 da manhã, vai para o campo. Infelizmente quase não encontra ninguém, porque as pessoas também são poucas, mas e as pessoas ajudam-se muito. Se um indivíduo que tem horta, se tem tomate, tem isto, tem aquilo, passa pelos vizinhos, olha, já tens, não tens, portanto, nem vendem, que é uma coisa ou outra coisa. Não há alguém que colhe isto ou aquilo e tem excesso e mete aí uma banca para... Não, oferece aos vizinhos. Olha, se tem muito pêssego, oferece os pêssegos. Portanto, sempre essa entreajuda.